Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto de extensão Problematizes. E dentro do Problematizes, a gente tem a série que se chama No Olho do Furacão, né? Em homenagem ao Chico de Oliveira, que fez um textinho provocativo com esse nome. A gente convida aqui pessoas que são ou do meio acadêmico ou do mundo militante, né? Para conversar com a gente problemas da perspectiva, sempre na perspectiva da classe trabalhadora, tá? Hoje temos uma convidada de peso aqui para conversar com a gente, a professora Mônica Lima, professora de História da África do Instituto de História da UFRJ, tá? Vai ser a nossa convidada de hoje. Enfim, convido todo mundo a assistir esse debate. Para quem não está aqui com a gente agora, no momento ao vivo, pode assistir no canal do Problematizes, no canal do Instituto de Economia da FRJ e no site problematizes.org, tá? Mônica, então, boa tarde, né? Boa tarde. Tudo bem? Já vou emendar uma pergunta para você, um comentário, né? Aí a gente dá pontapé inicial nessa nossa conversa. Dentro ali do Instituto Sou Jaime Leon, é bom se apresentar. Sou Jaime Leon, professor do Instituto de Economia, né? E comecei a dar esse semestre um curso chamado Capitalismo e Escravidão, né? Que a gente está tentando ver as conexões, a funcionalidade da instituição da escravidão moderna para a emergência do capitalismo, em especial a emergência do capitalismo no Brasil, né? Enfim, aí surgem várias discussões, a gente tem debatido bastante com os estudantes lá no Instituto, inclusive é uma coisa que é recente no Instituto de Economia, o estudo, né, da história da África. São coisas que a gente normalmente não se vê. Eu estudei na graduação no Instituto de Economia e posso afirmar que a gente não tinha esse tipo de ensino durante a graduação, né? E, enfim, hoje lá na Praia Vermelha a gente teve um debate muito interessante promovido pelo Instituto de Psicologia, que foi um debate com a Aniele Franco sobre, né, os 20 anos da Lei 10.639 e os 10 anos, né, que se completaram ano passado da Lei de Cotas, né? Então, Mônica, eu acho que eu vou abrir o debate com essa pergunta bem atual, bem contemporânea. Queria saber suas impressões, o que você acha sobre essas políticas reparatórias em direção à população negra na sociedade brasileira, né, e negra e mestiça, claro, né? O que você acha dessas ações reparatórias, dessas políticas públicas que são ações afirmativas, né? E qual o horizonte futuro, qual perspectiva você vê para essas ações afirmativas no Brasil? Enfim, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Bom, primeiro vou começar agradecendo o convite, Jaime, agradecendo também a presença dos estudantes e, enfim, é sempre bom, né, a gente se aproximar de outros institutos da universidade e particularmente, né, como você diz que reúne aqui acadêmicos e militantes, eu me considero uma acadêmica militante, né? Eu me situo nesses mundos, né? Então, eu sou uma professora, né, de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu sou uma militante antirracista há muito tempo. Então, acho que... E não quero separar as duas coisas, né? Eu levo na militância tudo que eu consegui acumular de aprendizagem, de conhecimento na minha vida, e eu levo para a minha sala de aula, para as minhas pesquisas, aquilo que a militância me faz despertar, me faz conhecer, me faz perceber, né? Que eu acho que é isso, que a militância ela dá para a gente, né, um olhar mais sensível, né, eu diria, e mais complexo sobre questões que são discutidas no universo acadêmico. Essa mistura, ao contrário do que muito se diz, ela não é improdutiva, ao contrário, ela é muito produtiva, ela contribui para o crescimento e o desenvolvimento dos saberes, né, e que nós
pretendemos, né, desenvolver no campo acadêmico. E, por outro lado, eu não enxergo, né, um trabalho acadêmico, e aí eu entendo, né, o que ser professor universitário, ser pesquisador é um trabalho, então não enxergo o trabalho acadêmico sem também vê-lo dentro de uma sociedade, né, com todos os seus conflitos e com todas as suas questões. Tudo isso para dizer que, quando eu penso nas ações reparatórias, né, eu penso primeiro numa história que é uma história longa, uma história que envolveu a opressão, a exploração, né, que envolveu a história da escravidão, que é o marco da sociedade brasileira. A violência da escravidão é um elemento estruturador da nossa sociedade. Essa história ela não está num passado remoto, que está lá, distante no tempo, né? Naquele distante, séculos 17, 18, 19. Não, a escravidão é um passado presente, conceitualmente falando, né? E a gente pode perceber isso tanto nessas marcas dessa violência, especialmente com relação à população negra, e aí, evidentemente, entendendo o negro como pretos e pardos, como também esse passado é um passado presente vamos dizer assim, pela invisibilização de questões que, a meu ver, são questões chaves para entender a sociedade brasileira hoje e para se tratar na sociedade brasileira hoje. Então, vou dar 2 exemplos que eu acho que são essenciais. Primeiro, o extermínio da população negra, né? O número de jovens negros, especialmente homens, que são assassinados diariamente, né? A última vez que eu vi uma estatística desse gênero era a cada 20 minutos, um jovem negro é morto nesse país, né? Então, no durar dessa nossa conversa aqui hoje, quantos, né, estarão sucumbindo? E a outra questão é a questão da propriedade da terra. Eu vou selecionar essas 2 como grandes questões que enfim, a meu ver, revelam a permanência, revelam a presença dessas relações desiguais que se reiteram, né, na nossa sociedade e contra as quais uma das formas de combate são as políticas de ação afirmativa. Então, as políticas de ação afirmativa, elas são, por um lado, reparatórias, ou seja, elas têm como objetivo, né, reduzir os danos produzidos sobre a população negra, sobre as populações indígenas, por meio, né, de políticas que valorizem e que criem condições diferenciadas para essas populações acessarem espaços de poder e de trabalho e de estudo. Além de políticas reparatórias, eu vejo que tratar essas questões diferenciadamente, abrir mais espaços para negros e indígenas na sociedade brasileira, nos diferentes espaços, de forma compulsória, porque a gente está lidando com dificuldades construídas, barreiras muito fortes, é também um elemento eu vou usar um termo aqui um pouco incomum para um debate dessa natureza, mas que eu acho que faz todo sentido, é uma cura para os males da sociedade brasileira, é um caminho de cura. Eu acho que a sociedade brasileira ela vem produzindo uma série de problemas que atravessam a vida das pessoas, e esses problemas dolorosos, né, causados pelo racismo e pela reiteração, né, da desigualdade econômica marcada pelo viés racial, isso adoece, isso causa danos fortíssimos a uma vasta parcela da população e a toda a população como um todo. Eu avalio que o
que o resultado do racismo, a desigualdade racial marcada pelo viés racial na sociedade brasileira, faz mal para todo mundo, inclusive para a população não negra. Né? Então, acho que é por isso que eu coloco que as ações afirmativas elas têm esse caráter reparatório, que é o resultado, né, de direitos que foram usurpados e que foram reiteradamente usurpados ao longo de séculos e mesmo depois do fim da escravidão, de uma maneira bastante dura sobre essa parte majoritária da sociedade brasileira, como também se refere a uma série de danos produzidos e que perpassam todo o tecido social. Então, a gente tem aí assim, dois lados dessa política, das políticas de ações afirmativas, que são importantíssimos para uma melhoria da vida no Brasil, para todos. Né? Sou totalmente favorável às políticas de ação afirmativa, acredito que elas devem ser aprofundadas, elas devem ser transformadas em políticas públicas em diferentes níveis, né? E mais do que isso, viu? E eu acho que para terminar, como diz um grande amigo meu, para terminar em Dó maior, né? Você termina o samba em Dó maior, trazendo um pouco da esperança que dele mesmo produz. Eu vejo que as ações afirmativas elas trazem benefícios enormes, elas trazem mudanças muito positivas. Né? Por exemplo, na universidade. A meu ver, a transformação da universidade brasileira com a entrada dos estudantes cotistas foi muito positiva para a universidade. Foi positivo para todos os estudantes, para começar. Especialmente, evidentemente, aqueles estudantes que antes tinham muito mais dificuldade de acessar a universidade, né? E que tiveram, com as políticas de ações afirmativas, esses direitos, né, deles afirmados. Mas também trouxe desafios para os professores, a meu ver, muito importantes, né? De rever currículos, de rever propostas de curso, leituras. Então, acho que essa mudança no perfil socio-racial da universidade pública brasileira, ela teve efeitos muito alvissareiros, né? Que prometem mudanças boas para o futuro. Não só tornaram as nossas salas de aula, os nossos espaços acadêmicos mais plurais, né? Mais parecidos com o Brasil, como também trouxeram para todos os estudantes e os professores questões que, sem essas pessoas, elas eram muito menos levantadas. Né? Então, hoje a gente está vendo que não é só a entrada de estudantes negras e negros e estudantes indígenas, é também rever as leituras, mais autores, né? Enfim, de outras partes do mundo que pensam questões distintas do que simplesmente autores europeus e estadunidenses. Então, estou vendo aí atrás de você o Walter Rodney, por exemplo. Como não ler o Walter Rodney? Né? Temos que ler o Walter Rodney, temos que trazer esses autores, autoras e autoras africanos, caribenhos, latino-americanos, né? Asiáticos, indianos maravilhosos que são, com as suas ideias e suas criações, ou seja, para o nosso cardápio de leituras. Né? Para esse cardápio, eu estou chamando de cardápio propositalmente, porque eu acho que é isso mesmo, são sabores, são alimentos e combinações novas que a gente está trazendo para a sala de aula, e isso, a meu ver, é um resultado positivo das políticas de ação afirmativa, para além dos resultados, né, de afirmação de direitos e de abrir oportunidades. Enfim. Maravilha, Mônica. Eu vou fazer só um comentário antes de passar a palavra para a pergunta do Matheus. Concordo totalmente, né? Eu fiz graduação no Instituto de Economia, tinha pouquíssimos colegas negros e negras, né, em sala de aula, e tinha pouquíssimos professores negros. Eu tive um professor negro durante minha graduação inteira no Instituto de Economia, né? Estou falando a partir da minha vivência, né?
dentro do Instituto de Economia. E agora, como professor, não sou o único professor negro, tem eu, diria que mais 2 ou 3 pessoas negras, e vejo, de fato, dentro dos estudantes, né, a mudança do perfil dos estudantes do Instituto de Economia a partir das ações afirmativas, né? Inclusive, até com a criação do curso noturno, isso já fez uma diferença para essas pessoas enormes, né? Enorme, porque são pessoas que, em geral, têm que se virar e conseguem trabalhar durante o dia e, com o curso noturno, conseguem estudar também, né? Antes só tinha o curso integral, que era de dia, essas pessoas não tinham acesso à universidade pública, né? Acho interessante a gente comentar isso. O último comentário, Matheus, antes de passar a palavra, é que, a partir dessas discussões, né, de reforma curricular, com essas instituições que foram criadas mais recentemente, dentro ali do Instituto de Economia, na área de História Econômica, eu vi muita dificuldade por parte dos professores de assimilar o que é essa revisão do ensino de História da África, de inserir, na verdade, o ensino da História da África nos cursos de História Econômica, né? Ouvi comentários de colegas falando, não, mas o meu curso já comenta um pouquinho do comércio triangular, acho que já é suficiente para a gente discutir o que é a história da África. E eu falei assim, não, não é bem isso que se está propondo, né? É estudar autores africanas também, as matrizes africanas, suas influências no continente americano, em especial no Brasil, né? Eu acho que realmente o buraco é mais embaixo nessa questão de vamos rever currículos e tudo mais, né? Mas é isso, era um comentário, não quero me estender muito, vou passar para a pergunta do Matheus. Matheus, está com você. Oi, professora Mônica, boa tarde para a senhora. Eu tenho uma pergunta que casa muito com o seu último comentário. Assim como o professor Jaime, eu também sou do Instituto de Economia, sou aluno do 2º período, e como faço parte do centro acadêmico também, eu percebo, assim, estamos no início de semestre, nós temos contato, fazemos a interação, a integração dos novos alunos, dos calouros. E eu consigo perceber claramente que, ainda assim, na universidade pública, no Instituto de Economia, por ser um curso historicamente mais elitizado, com uma nota de corte maior e que tem pré-requisitos maiores para se conseguir adentrar no curso, ainda assim é um curso muito elitizado. A gente consegue perceber que nos calouros você tem pouca presença de pessoas pretas, pardas e indígenas. Assim, a política de cotas realmente ela é muito importante. E agora, falando sobre o seu texto, no caso, o texto do Cais do Valongo, que a senhora escreveu, tem um termo que a senhora resgatou, que é memórias acorrentadas a ressentimentos, citando também os temas sensíveis e o trauma que ainda não é superado pela sociedade, porque nós não debatemos sobre isso, nós não conversamos sobre isso. Eu queria perguntar como que, através desses estudos mais acadêmicos, do caso do Valongo e de outros casos, a gente pode trazer, de uma certa forma, uma justiça histórica. A senhora comentou sobre as políticas de ações afirmativas, mas agora trazendo uma justiça histórica mais social, do sentido, tipo, como que a gente pode, além de ações afirmativas na universidade pública, como que a gente pode fazer isso socialmente, em outras classes e com outros setores da sociedade? Vou começar, Matheus, agradecendo muito a sua pergunta, né? Você levantou uma questão que é super importante, que eu realmente não havia nem sequer tocado na minha resposta à pergunta anterior e que é de grande relevância para essa discussão, que é a questão da reparação também entendendo o direito à memória e o direito à história como direitos fundamentais, né? Como direitos fundamentais. Então, quando a gente tem uma história que é contada, que é narrada, que é exibida nos museus, né? Que marca os espaços da cidade com seus monumentos, né? e com seus nomes de lugares, nomes de praças, nomes, né? E essa história é uma história absolutamente desconectada da história da maioria da população, para dizer o mínimo, e mais do que desconectada, ela invisibiliza, ela enterra,
né, materialmente falando, muitas vezes, uma história que se torna, né, uma história subterrânea, ou invisibilizada, ou silenciada, todos esses termos, né, valem aqui, em função de uma supremacia, né, de grandes elites econômicas e políticas que não apenas interditaram o acesso das populações mais pobres, populações negras, populações indígenas, a lugares de poder, a lugares que poderiam dar melhor condições de ascensão social, a lugares de estudo, né, ou de trabalho, quer dizer, não apenas criam a criação de todos esses obstáculos, né, e que as políticas de ações afirmativas justamente querem quebrar esses obstáculos, tentar romper, né, o resultado desses obstáculos historicamente construídos, mas também essas classes dominantes, elas se apropriam da história, né? Se apropriam da história e caiu, não sei se caiu a rede um pouco, se vocês perderam. Não, eu estou te ouvindo perfeitamente. Então eu tive a impressão que tinha congelado, fiquei com medo. Bom, então voltando ao raciocínio, então não apenas criam esses obstáculos e reiteram esses obstáculos, né? Reproduzem esses obstáculos para a maioria da população, como também se apropriam da história, distorcem essa história, silenciam e visibilizam essa história. Então, uma outra forma de reparação é a afirmação do direito à história, do direito à memória. E esse direito vai se expressar como? Primeiro, iluminando, né, lugares, iluminando espaços na cidade, no país, que tragam essa história, né, iluminando esses lugares de memória, valorizando, patrimonializando, né, promovendo visitação e conhecimento sobre esses lugares, revisando alguns nomes de lugares. Isso é importante. Hoje em dia a gente está com grandes discussões em torno disso, né, de pessoas que foram opressores, violentos, traficantes de escravizados e outros, né, de infeliz memória, que foram nomeados e foram transformados em estátuas e homenageados, né, com os seus nomes em diversos lugares, e que alterar esses nomes e alterar essas homenagens faz parte de uma luta por uma outra história, né? Então, que é também uma forma de reparação. Então, por exemplo, o caso do Valongo, que você citou, né? Esse sítio histórico de memória sensível. Quando ele foi desenterrado e se pôde descobrir que sobre ele havia camadas de história, né, construídas materialmente para invisibilizar, primeiro o caso da Imperatriz, que é construído no século XIX, quando o Império Brasileiro queria apagar as marcas da mancha da escravidão, ainda que fosse o Império Escravista, e, ao mesmo tempo, não logo mais adiante, a construção de uma praça municipal monumental sobre esse próprio cais da Imperatriz, né, que já era acoplado a uma outra praça, e nessa praça municipal se soterra não apenas o cais do Valongo, que já estava por baixo do cais da Imperatriz, mas o próprio cais da Imperatriz, porque se queria construir a ideia de uma república distante desse passado escravista, né? Então, você tem camadas de invisibilização, além da alteração do nome de ruas, toda uma série de providências para se silenciar sobre essa história. Desenterrar essa história, torná-la visível, divulgar, fazer com que esses lugares sejam visitados, criar equipamentos museais nessa região, como está sendo discutido agora. A ministra Aniele, que foi citada pelo Jaime, é uma das pessoas que está à frente
desse projeto grande, né, que é um museu ali na região do Valongo, né, que a gente chama de Museu do Valongo por enquanto não há outro nome. Essas medidas, elas vão atingir essa reparação, trazendo o direito à história e à memória. As pessoas têm o direito de conhecer a sua história, a história dos ancestrais, a história da luta, a história do sofrimento, a história da criação, né, da inteligência, né, das tecnologias que esses africanos e africanas, seus descendentes diretos, trouxeram e constituíram, né, para toda a sociedade brasileira. Então, a reparação ela tem muitos aspectos e muitos caminhos, né? E um deles, fundamental, é o conhecimento sobre a história, o conhecimento, a divulgação e a valorização dessa história. Por isso que, assim, vamos dizer assim, eu consigo ligar essa luta, né, pela alteração dos currículos, pela inserção da África, né, seja do passado africano, mas do presente africano, nos estudos do Instituto de Economia, por exemplo, como fundamental, mas também que a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, ele seja, no seu espaço também, né, fiquem visíveis as marcas dessas histórias, né? Que a gente tem, se a gente for circular pelas cidades, pelas ruas brasileiras, vamos olhar o Rio de Janeiro, se queremos ficar aqui na nossa circunscrição, quem são as pessoas que estão lá, né? Majoritariamente nomeadas, né? Monumentalizadas? Quais são os espaços, né? Que narrativas os museus, né? Os espaços de cultura estão trazendo? Hoje em dia, claro, a gente pode dizer, né? Felizmente, então, isso está mudando, né? Formos ver, essa mudança ela está em curso, mas ainda falta muito. Ainda falta muito para se valorizar em termos dessa história. O caso do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, é um exemplo desse. Ele está merecendo há muito tempo. Hoje ele é patrimônio mundial. É o primeiro patrimônio mundial brasileiro cuja justificativa se assenta na história da presença negro-africana no Brasil. Olha que temos patrimônios vários, onde é evidente a presença e a história negro-africana. O primeiro patrimônio brasileiro reconhecido, né, como patrimônio mundial da Unesco foram as cidades históricas de Minas Gerais. Ora, não dá para imaginar Ouro Preto, Mariana, nenhuma dessas cidades sem a presença negro-africana, né? Quem construiu essas cidades? Quem extraía o ouro das minas? Né? Quem tinha tecnologia, inclusive, para a extração do ouro? Bom, só para começar. E, no entanto, quando esses lugares foram patrimonializados, a justificativa colocava lá, né, assim, como um elemento secundário a presença, né, e a história vamos dizer, o dado fundamental, né, das tecnologias, dos conhecimentos negro-africanos na constituição desses espaços, né, patrimonializados. E assim foram outros patrimônios, Centro Histórico de São Luís também. Tocava lá Salvador, né, o Centro Histórico de Salvador, do entorno do Pelourinho, entrava como um elemento menor. O que se iluminava era as casas coloniais, o estilo colonial brasileiro. Então, quando a gente traz o caso do Valongo e diz, olha, esse lugar é patrimônio porque aqui chegaram, né, entre 700 mil e 1 milhão de africanos e africanas, e em torno daqui eles construíram suas vidas, suas histórias, construíram elementos da cultura que são fundamentais para o Brasil, e, além do que, é um patrimônio mundial, porque era ligado transoceanicamente à África, à Ásia e à Europa, e nisso era fundamental. Então, assim, quando a gente constrói um patrimônio, uma justificativa de patrimônio dessa natureza, a gente está também operando uma reparação histórica, né?
E eu espero que esse museu do Valongo venha a ser construído para que, além de tudo, a gente tenha um espaço, um equipamento museal em que essa história seja colocada no seu devido lugar de importância para o Brasil, para as Américas, para todo o mundo ocidental, onde ela é um eixo constitutivo sem o qual não se entende, né? O que se passou e o que se passa. Maravilha, Mônica. Fico feliz de ouvir você falando da importância do resgate, né, da memória sensível, do espaço, da cidade, inclusive, aqui do Rio de Janeiro. E fico satisfeito de ouvir isso, porque começou o curso agora já te passo a palavra, tá, Tomás? Começou no curso agora de pós, a primeira atividade que eu fiz com a turma, depois da apresentação do programa e tudo mais, foi levar a turma no MUCAB, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, ali perto da Praça da Harmonia, enfim, na região da Pequena África, do lado do Instituto Pretos Novos, né? E foi um passeio guiado lá com o pessoal do museu, foi muito bacana a experiência, e os alunos e as alunas, né, parece que gostaram bastante, e quero levar o resto das minhas turmas para lá, né? Turma de Formação Econômica do Brasil, enfim. As minhas próximas turmas eu quero conseguir levar para lá. Acho que é importante mesmo esse resgate. Agora, dando sequência, pessoal, na verdade não o Tomás, acho que eu tinha combinado o Jackson falar primeiro e depois o Tomás, né? Jackson, a palavra está com você. Olá, professora Mônica. Boa tarde, um prazer enorme estar podendo participar. Eu li alguns dos seus escritos, inclusive esse último comentado sobre o Cais do Valongo, né, a questão da história, da memória sensível. Eu queria ter pensado algo mais instigante para o momento, que é um momento único da gente, onde a gente está debatendo a questão da reparação histórica do povo do povo negro no Brasil. Então acho que mereceria bem mais coisas assim, mais profundas e também mais interessantes para a gente ficar debatendo um bom tempo, mas não temos todo esse tempo aí. Então, eu queria mais fazer que você me falasse mais sobre uma coisa que eu vou fazer aqui, uma questão de tentar um diálogo aqui entre a questão dos lugares de memória, né, tomando como partida a questão que você comentou agora sobre o Cais do Valongo, né, a sua importância nesse processo todo, né, como um lugar de memória de reconhecimento do povo negro, não só para a cidade do Rio de Janeiro, como para todo o Brasil. A criação do recente, né, do comitê gestor de toda essa estrutura do Cais do Valongo, no entorno do Cais do Valongo, né, e através da ministra, do Ministério da Cultura. E eu queria que você me falasse um pouco dessa relação da identidade, se essa identidade que se constitui, que pode ser constituída a partir desses elementos de reconhecimento da dimensão histórica desse processo de escravidão no Brasil, né? A escravidão, essa questão transatlântica, com relação a essa nova forma de se inserir a população negra também nas áreas de conhecimento, a partir do ensino superior, no caso, né? E muito graças às questões, aos programas de ação afirmativa. Porque ainda são barreiras que a gente tenta lidar cotidianamente no ensino superior, nas áreas de conhecimento diversas, para tentar inserir essa questão do reconhecimento histórico e da contribuição do povo negro no Brasil, né? E a gente está lidando com uma série de dificuldades nas academias
por todo o país com relação a essa questão de aceitação, né, da questão do negro também nas áreas de conhecimento. E porque essa questão é muito importante para nós, porque ela vai criar uma série de produções vindas de toda essa experiência trazida desde a partir da questão da escravidão e pós-escravidão e todo esse processo social que se formou em cima dessa condição do negro no Brasil. Então, acho que é muito importante a gente estar sempre debatendo essa questão da formação de novas questões de conhecimento, né, novas teorias em cima desse processo de reconhecimento do que foi essa dimensão histórica, né, para a população negra a partir da escravidão, né, e sua contribuição na memória da sociedade brasileira. Acho que espero que não tenha ficado muito menos claro, né, mas acho que é um pouco isso. Se você consegue ver essa relação para esse futuro nosso aí que se apresenta, né? Obrigado. Poxa, eu que te agradeço, Jackson. Super obrigada pelas suas reflexões e as suas questões, né? Acho que fazem todo sentido e aí me trazem, né, outros elementos para colocar aqui nesse debate. E um deles, que é chave, né, é que a memória ela é uma matéria-prima essencial para a construção da identidade, né? Quando a gente na construção da identidade, né, de um grupo de pessoas, uma identidade comum, a memória que se tem, né, do que liga essas pessoas, do que relaciona, do que amalgama nesse grupo, é fundamental para que esse grupo se constitua como grupo, né, se veja como parte. Então, assim, quando a gente silencia essa memória ou desqualifica essa memória, né, a gente está atingindo com muita violência, né, provocando muita dor em como as pessoas se veem, né, como elas se enxergam e como elas se veem como grupo. E essa violência, você quebrar uma identidade ou você sequestrar, né, o direito a construir essa identidade de maneira consistente, é como se você tivesse destruindo as pessoas, no que elas têm de mais forte, que é o seu olhar sobre si mesmas e o grupo ao qual pertencem. Então, isso tudo para dizer que, se a gente não trabalhar, né, não conhecer, não dar a conhecer histórias, memórias, lugares da presença negro-africana, da presença indígena no Brasil, se a gente não fizer isso, a gente está contribuindo para que não só a autoestima fique baixa para grande parte da população brasileira, que não se veja parte da história, ou se veja sempre como uma parte secundária, desimportante, como também a gente vai estar desestruturando, né, aspectos básicos da formação do eu dessas pessoas, né, de como elas se veem, né, pessoalmente e no grupo. Então, assim, é uma questão delicada que envolve não só um coletivo, mas envolve indivíduos, pessoas. E pessoas são fundamentais no mundo, né? E não é a gente vive em grupo, e essa é uma questão que envolve grandes grupos, mas também envolve indivíduos únicos, né? e importantíssimos para a sociedade. Então, acho que assim, tem um aspecto que, como eu digo, é da psicologia coletiva, mas é das psicologias individuais, e que essa história da desvalorização da identidade pela usurpação da memória, né, ou por uma distorção dessa história, dessa memória, que é muito sério. Vou dar um exemplo clássico, né? A velha máxima que sempre foi repetida de que
os indígenas não gostavam de trabalhar, que eram preguiçosos, que, enfim, e que, por isso, foi escolhida a mão de obra escravizada negro-africana, porque esses eram mais trabalhadores, mas, inclusive, que se adaptavam melhor à escravidão. Ou seja, dois equívocos profundos, né? Primeiro, dizer que os povos indígenas não eram trabalhadores, não eram produtivos, né? E perfeitamente isso é um absurdo histórico, porque essas populações tinham séculos de vida, de desenvolvimento, de criação no Brasil, muito antes da chegada dos europeus nas costas atlânticas. E, da mesma forma, não existe povo nenhum, nem pessoa nenhuma que se adapta à escravidão. As pessoas sobrevivem na escravidão, mas sempre lutando contra ela, como é o caso da história. Mas quando você cria essas grandes mentiras históricas, eu vou chamar de mentira aqui, né? Mesmo, né? Porque são distorções históricas, e você divulga isso de diferentes maneiras, às vezes de uma maneira menos explícita, mas que, na verdade, está dizendo aquilo, você cria para as pessoas uma rachadura na sua própria identidade, dolorosíssima, né? Porque aí muitas pessoas não vão querer ser identificadas como negras ou indígenas, não vão querer ser vistas dessa maneira, porque isso significa estar dentro desses estereótipos. Então, é algo que o conhecimento, né, como você mesmo falou, pode definitivamente contribuir para quebrar, né? Para quebrar essa maneira como essas populações vêm sendo representadas ao longo de muito tempo. Hoje em dia, evidentemente, ninguém tem mais coragem de falar publicamente, só, é claro, aqueles grupos que a gente sabe que falam absurdos, né? Sem o menor pudor, né? Enfim, mas são poucos, podem ser barulhentos, mas são poucos, mas assim, ninguém tem muita coragem de dizer isso tão explicitamente, mas existem outras formas de você estar dizendo essas barbaridades ahistóricas a respeito da população brasileira, de elementos formadores da população brasileira, como os povos indígenas ou a população negro-africana no nosso país. Então, assim, é delicadíssima essa questão, importantíssima, por isso que a gente não está tratando uma questão menor. Então, hoje, por exemplo, quando você desqualifica certas ações ou certas lideranças, né? E nessa desqualificação não está explícito esse discurso tão preconceituoso como era antigamente, mas ele está ali, ele está subjacente àquilo, né? Quando você desvaloriza um profissional, ou mesmo um político, né? E esse político, esse profissional é indígena, é negro, é negra, e essa desvalorização, ainda que ela não associe, né, explicitamente aos marcadores raciais dessas pessoas, mas ela está ali presente. Então, assim, são questões que realmente a gente não pode perder de vista. A gente está sempre atento a isso. E aí eu lembro uma coisa, né, que os seus comentários me fizeram pensar, né? Vamos lembrar do Brasil do século XIX. No mundo europeu, né, a gente está tendo desenvolvimento das indústrias, né, a afirmação, né, do capitalismo se constituindo, né, e que se constituía de fato como capitalismo, e com todos os seus elementos constitutivos, né, formativos, e no Brasil, como nunca se praticava e se defendia a escravidão. Assim, ou seja, o século XIX, você tem partes importantes do mundo ocidental já combatendo o tráfico atlântico de africanos escravizados, combatendo a escravidão,
No Brasil, a gente tem um reforço da escravidão. E não só no Brasil. Tem no sul dos Estados Unidos, tem nos Estados Unidos como um todo também, porque o norte também tinha escravidão, tem no Caribe. Esse reforço dessa escravidão, Cuba é um exemplo, né, no Caribe, na verdade, não é todo o Caribe. Mas você tem assim... o que acontece? O Brasil ele se forma como Estado-nação sobre se sustentando na escravidão, fortemente. Em 1831, a gente tem a primeira lei de proibição do tráfico atlântico de africanos escravizados para o Brasil. Né? Essa lei, que é chamada de Lei para Inglês Ver, né? Na verdade, ela não é uma lei, ela não é de todo inócua, porque essa lei ela acabou produzindo uma série de transformações no Brasil, até vamos dizer assim, na geografia da nossa economia, né? Quando surgem os portos de entrada clandestinos em diferentes partes do litoral brasileiro, vão surgir as fazendas de engorda, vão surgir quilombos, uma série de questões que vão derivar dessa chamada Lei para Inglês Ver. Vai surgir a figura do africano livre, vão surgir os primeiros processos judiciais de reivindicação da liberdade, porque se deu entrada, né? Aquela africana chegou ao Brasil depois da lei, e alguns vão conseguir ganhar na justiça esses processos. Ou seja, tem outras transformações, só para a gente não ficar achando que foi uma lei para inglês ver mesmo. Mas a gente tem em 1831 essa lei que não é respeitada. Depois de 31, no mínimo 700 mil africanos entraram entre 31 e 1850, que é quando veio a lei que realmente acabou extinguindo o tráfico. Esse período é o período de formação do Estado brasileiro, né, de constituição do Estado brasileiro. E essa formação se faz tendo como o carro-chefe da economia, né, a economia cafeeira, né, um dos carros-chefes da economia, né, as maiores riquezas, né, a economia exportadora de café, né? Não era só, repito, não era a única, continuava exportando bastante açúcar, tabaco, etc. e tal, mas já tinha o café. E esse café era produzido nesses anos 30 com mão de obra escravizada, né? Então, você tem o que o historiador Luiz Felipe de Alencar chamou de pacto de contrabandistas. Quando ele foi defender, quando ele foi escrever, né, o parecer dele para a defesa da constitucionalidade da política de cotas no STF, né, esse historiador justamente traz essa questão, que o Estado brasileiro está se constituindo como Estado, como nação, né? Até 31 a gente ainda tinha um príncipe português aqui, governando o Brasil, como Pedro I. Então, você tem lá o período regencial, logo depois o segundo reinado. É esse momento de construção do Estado brasileiro, e ali o Brasil aprofunda a escravidão e os seus mecanismos, né? Então, assim, é tão forte isso, né? Imaginar que na formação do Estado brasileiro a escravidão é um elemento fundamental, né? A violência sobre a população negra é um elemento fundamental, porque é um período extremamente violento também. Extremamente violento, com várias rebeliões. O pau come solto, como se diz na gíria, né? A gente tem a rebelião de Carrancas, em Minas Gerais, que é menos conhecida, que foi super forte, foi sangrenta. Enfim, temos as malês na Bahia, temos as rebeliões regenciais, a cabanagem, né, a balaiada. Ou seja, a gente tem um período que esse Estado se forma e que... Como é que ele se forma? Qual é a cara que ele tem desde o começo? A violência contra os pobres, indígenas e negros e o exercício de silenciamento sobre um crime, que àquela altura já era crime, porque a lei de 31 já existia, né? Por um pacto de contrabandistas. Então, a gente imaginar, né, que esse Estado nasce com essa marca, né, que vai se desenvolver. Enfim, estou falando para caramba, continuei.
Vamos lá. Vou parar por aqui, vamos dar. Não, desculpa interromper, Mônica, mas é que para dar tempo de todo mundo falar, né? Mas eu tenho vários comentários, não vou fazer porque eu quero que os estudantes e extensionistas possam falar, tá? Mas desculpa te interromper. Pessoal, a Chiara chegou também, então a gente ainda tem uma do Tomás e uma da Chiara, tá? Vou pedir, por favor, se vocês puderem fazer de forma sucinta, porque a Mônica tem um teto de 7 horas, tá? E, enfim, para todo mundo poder falar, tá? Então vai lá, Tomás, faça a sua pergunta. Primeiro, falar boa noite para a professora Mônica, agradecer pela presença e pelo bom debate aqui. Eu, na verdade, como eu soube hoje cedo, né, desse evento, eu acabei não preparando nenhuma pergunta, né? Eu só tenho um comentário muito rápido de como a primeira vez que eu observei da cidade onde vem essa questão de como a história é contada sobre uma perspectiva, né, somente da população branca, né, muito pelo esse domínio da população branca sobre as universidades, né, sobre a produção de ciência, né, e como a política de cotas e uma universidade cada vez mais democrática e popular pode ir aos poucos mudando, né, essa realidade. Eu venho de uma cidade no interior do estado do Rio, né, na região serrana, que é Nova Friburgo, em que eu cresci e todos cresceram nas últimas gerações, tendo a noção da cidade como uma cidade de colonização suíça, de alemã, em toda aquela política de imigração no século XIX, né, em que os imigrantes brancos europeus tiveram acesso a terras, né, em conjunto a uma política de restrição do acesso à população negra, que futuramente seria recém-libertada, do acesso à propriedade, né? E eu tive um papo com um professor meu recentemente e eu descobri que o primeiro censo da minha cidade, lá no início do século XIX, continha o dado de que a maior parte da população era negra, né? E nunca se há essa lembrança na minha cidade, por exemplo, de que a população negra é presente. Você tem atualmente uma boa parte da população da minha cidade, Nova Friburgo, é negra, mas a história da cidade é uma história de colonos suíços, de colonos alemães, de colônias japonesas que vieram e se estabeleceram na cidade e desenvolveram a cidade, né? No aniversário da cidade você tem festa das colônias e as colônias são as colônias alemãs, suíças e até japonesas. Então, eu acho que acaba que é só um comentário, não cheguei a formular uma pergunta, mas como que essa influência é muito grande, né? De que a população negra de Friburgo, por exemplo, isso ocorre em basicamente todo o Brasil, não tem esse senso de identidade de onde vieram, né, de a que grupo pertencem, e ficam escanteados, assim como em vários lugares do Brasil, da sua própria história. Não tem essa produção de ciência para descobrir as origens, né, nossas a partir de outra perspectiva, né, e como a política de inclusão via cotas é importante para que no futuro os nossos netos, bisnetos não tenham essa noção de uma história construída exclusivamente pela perspectiva da população branca. Obrigado. Eu que agradeço, Tomás, porque o que você trouxe, na verdade, você trouxe questões, né? E mais do que uma pergunta, você trouxe questões. E quando você fala essa sua experiência em Friburgo, né? E essa presença dessa população negra, a gente pensa também a presença indígena, né? Se a gente for ver o interior do estado do Rio, no período em que estavam um período que imediatamente antecede essas grandes migrações, né, imigrações, essa política de imigracionismo para o Brasil do 19, que essas áreas vão ser ocupadas, você tem um extermínio de grupos indígenas, né, nessa grande região, no estado do Rio, em Minas Gerais, tem extermínio mesmo, promovido pelo Estado, né? Tem um trabalho do Edmar Morel sobre o extermínio, a guerra contra os botocudos, promovida no período joanino, né? O Dom João é um desses, né? Que promove a imigração para essa região serrana, no seu período aqui no Brasil. E isso se dá conjuntamente ao extermínio desses povos indígenas. E a importação de mão de obra africana escravizada para fazer o trabalho compulsório, né? Fazer a produção nessas terras de diversas
de diversos produtos agrícolas, né, inclusive o café. Então, a gente tem uma conjunção de fatores, né, que revelam que essas histórias, primeiro essas histórias silenciadas que você trouxe, e mais do que tudo essa história deturpada, né? A ideia de que a Suíça brasileira, né, e Friburgo, né, e outras áreas do Brasil, a gente vai ver essas ideias, elas estão soterrando, que foi o termo que eu usei no início dessa nossa conversa aqui hoje, né? Elas estão silenciando as histórias negras e indígenas de uma maneira muito determinada. Isso não são acasos, né? Isso são políticas de Estado que vêm nessa direção. Excelente, Tomás, excelente, Mônica, obrigado pela resposta. Antes de passar para a Chiara, eu vou fazer uma mediação com um comentário. Eu sou de Petrópolis também, vivo essa mesma realidade do Tomás, né? A gente vê lá os relatos da colonização alemã da cidade de Petrópolis e se esquece que boa parte da população, não tem o número exato, se é a maioria ou não, mas não duvido que seja a maior parte da população negra e mestiça em Petrópolis também, né? A região serrana como um todo tem disso, né? Excelente comentário, Tomás. Achei super interessante. Chiara, tudo bem? Você pode fazer sua pergunta? Consegue abrir a câmera? Sim, estão me ouvindo? Então, Boa noite, primeiramente. Eu fiz a leitura dos 2 textos e eu gostei demais porque faz parte da nossa história, a gente muitas das vezes não sabe. Eu, por acaso, também não sabia muito da história do Cais do Valongo. A minha pergunta é sobre o segundo texto, só que ele não é focado no Rio de Janeiro. A minha pergunta é, de alguma forma, o retorno de pessoas libertas dos Estados Unidos para países da África impactou no número, no pequeno número de pessoas afrodescendentes nos Estados Unidos de hoje? Oi, Chiara, obrigada pela sua pergunta. De fato, os retornos, né, de libertos das Américas para a África é um tema que me apaixona pessoalmente e que eu persigo, né, com as minhas pesquisas há um bom tempo. Na verdade, Chiara, os Estados Unidos, se a gente for comparar com o Brasil, né, ele recebeu muito menos africanos escravizados do que o nosso país, né? Então, a proporção é mais ou menos de 10 vezes mais para o Brasil do que os Estados Unidos. Então, isso não são números inventados. Existe uma grande base de dados, que é a Slave Trade Database, que hoje em dia ela está vinculada a diversas universidades estadunidenses, mas tem contribuição de muitos pesquisadores brasileiros também, e que leva em conta pesquisas realizadas em diferentes partes do mundo. E essa base de dados, que hoje está sendo coordenada pela Universidade de Rice, que está lá no Texas, né? É um brasileiro que coordena, eu estou chamando a atenção para isso, é Daniel Domingues, e o historiador, né, de História Econômica brasileiro. E essa base fala exatamente disso, que no Brasil se recebeu 10 vezes mais africanos e africanas escravizados que nos Estados Unidos. A gente ouve falar muito mais, por exemplo, na filmografia estadunidense, né? Você tem muito mais filmes sobre essas histórias. A gente tem uma visibilidade nas produções midiáticas, né? Que foram conseguidas por luta, né? Pela luta dos negros e negras estadunidenses, né? Essas cotas nas produções midiáticas. Então, a gente vê muito mais, né? Essas pessoas, e aí chega a aparecer, falei, bom, como é que eles alcançaram essa visibilidade se eles não são tantos, né? E nos Estados Unidos você tem uma migração não negra muito grande, então essa proporção acaba sendo muito maior ao longo do tempo. Se bem que a gente tem, no século XX, uma migração negra que não é
da África. A gente tem uma migração negra que vem do Caribe, né, que vem da América Central em direção aos Estados Unidos, e isso está alterando o perfil étnico-racial da população estadunidense. A gente teve retorno dos Estados Unidos para a África de pessoas libertas, né, que foram estimulados pelo governo, especialmente o governo do presidente Monroe, quando se cria, né, a Libéria, né, esse lugar de retorno para a população livre negra estadunidense. Aí se cria a capital Monrovia, inclusive com esse nome, no século XIX, mas essa política não consegue que haja uma migração em massa. Se a gente for ver em termos de números, a gente tem muito mais libertos oriundos de outras partes das Américas, de Cuba e do Brasil, voltando para a África do que dos Estados Unidos. Porque a população negra estadunidense ela também reage ao estímulo a essa volta à África, né? Uma parte da população se engaja nesse movimento que a gente chama de Back to Africa, né? Então, tem igrejas estadunidenses, intelectuais negros estadunidenses que vão pregar uma volta à África como uma maneira de voltar às origens e de redimir a África, né? Desenvolver a África. Também havia um projeto dessa natureza nesse retorno, a partir dos Estados Unidos. Mas, e além do discurso religioso, de levar a religião cristã para a África, enfim, e combater o tráfico, todo esse discurso. Mas não é uma migração que a gente consiga dizer que vai esvaziar a população estadunidense. Por quê? Porque tem uma parte da população negra estadunidense que diz que não, que os Estados Unidos foi construído por eles e que eles têm todo o direito de ficar. Tem uma manifestação, se não me engano, eu acho que é 1817, mas eu não sou lá, eu sou uma historiadora que não tem precisão de datas, mas é nesse período, mais ou menos, 1817, na Pensilvânia, né? Que, enfim, que eles fazem uma imensa manifestação e dizem assim, não vamos voltar ao nosso lugar aqui, a gente quer os nossos direitos nesse país que nós ajudamos a construir. Enfim, então, uma parte dessa população negra liberta volta, sim, vai para a Libéria, né? Mas não é tão expressiva a ponto de reduzir a população negra estadunidense. Primeiro, porque muitos não querem, não voltam. Segundo, porque recebem outras levas migratórias negras de outras regiões das Américas, como, por exemplo, do Caribe e da América Central. Na medida que os Estados Unidos vai se desenvolvendo, sobretudo no pós-Guerra de Secessão e pós-abolição, também vai recebendo imigrantes dessas áreas, que recebem, inclusive, até hoje, né? Tem uma população negra nos Estados Unidos que é oriunda desse Caribe, dessa América Central, negros e negras, né? E é isso que faz com que essa população não esteja diminuindo, né? Mas, sem dúvida, se comparada com o Brasil, você tem toda a razão, Chiara, a população é muito menor, a população negra é muito menor, porque é isso mesmo, o Brasil recebeu 10 vezes mais africanos e africanas escravizados que os Estados Unidos. Os Estados Unidos visibiliza muito mais essa história por uma série de razões, mas, infelizmente, esse pódio, né, indesejado, ele é brasileiro, esse primeiro lugar. Excelente, Mônica. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma última pergunta, tá, pessoal? Vou encaminhar para o final. É de um outro extensionista, estudante também lá do Instituto de Economia, o Patrick Oliveira. Só para comentar, a Chiara é estudante das Ciências Sociais da FRJ, né? Tem um outro estudante, o Patrick Oliveira, que não pôde participar, mas mandou a pergunta, né? E que conversa um pouco, Mônica, como você estava falando, né? Na hora que a gente estava falando do ensino, da história da África, história
história mundial como um todo, né, que envolve as discussões de escravidão e emergência do capitalismo. O Patrick pergunta: a gente vê algumas autoras e alguns autores aqui no Brasil que se dedicaram a essas questões e a influência da escravidão para a conformação de uma sociedade bem específica brasileira, né? Em especial, ele citou o Clóvis Moura e a Lélia Gonçalves, para se pensar a conformação da sociedade brasileira, que são pessoas que vão falar, como a Lélia, né, do racismo de denegação, a gente negar a existência do racismo na sociedade brasileira, ou então a neurose cultural brasileira, somos neuróticos porque negamos o sintoma da existência do racismo. E o Clóvis Moura é interessante porque ele vai falar dessas instituições que explicam o nosso escravismo tardio após a lei de 1831, após a lei de 1850, né? E aí a pergunta do Patrick para você é a seguinte: quais autoras e autores negros e africanos e caribenhos e americanos em geral que você recomenda para o estudo da instituição da escravidão moderna? Quais que você recomenda para a gente seguir a nossa pesquisa aqui? Uau, que pergunta boa também. E é bom terminar dizendo, né, quem são as nossas referências, né? Então, eu vou começar por referências que vão tocar na história da escravidão, mas nem tanto da escravidão, mas da construção da exclusão e do racismo, da exclusão e do racismo. Então, eu estou aqui, vou destacar, né? Vou começar com... Você já citou Lélia Gonçalves, que é fundamental. Eu citaria ainda Beatriz Nascimento, uma outra intelectual brasileira, aliás, que foi aluna da UFRJ, e que é uma intelectual importantíssima, né? Enfim, vai desenvolver uma série de conceitos. Tem uma publicação que foi organizada pelo Alex Hatz, que é um geógrafo, chamada Eu Sou Atlântica, ou seja, a Beatriz Nascimento falando dessa perspectiva, né, essa sua perspectiva de pertencimento ao mundo atlântico como mulher negra, como intelectual negra. E ela, além de tudo, era uma intelectual com muitos talentos. Ela produziu um documentário incrível chamado Ori, né? Ori, que quer dizer cabeça, e nesse documentário ela traz uma série de reflexões e todo um arcabouço conceitual para a gente pensar a história do racismo, vinculando certamente com a história da escravidão, né? Então, acho que é fundamental essas duas mulheres, a Lélia Gonçalves e a Beatriz Nascimento. Acho que, para a história da escravidão, mais recentemente, eu tenho me alimentado muito de um livro que é escrito por uma autora estadunidense chamada Saidiya Hartman. É um livro que se chama Perder a Mãe, uma jornada pela rota atlântica da escravidão. Acho um livro precioso, né, da Saidiya Hartman. Tanto que ele está aqui pertinho. Ela vai falando justamente da importância de visitar os lugares, né? A gente falou aqui no Valongo, né, de visitar os lugares dessa história e de repensá-los à luz, né, do racismo que é vivido, e, ao mesmo tempo, as contradições que essas narrativas sobre a história da escravidão provocam nas nossas vidas, tanto no continente africano, e ela tem uma crítica, tem um olhar crítico também sobre como as sociedades africanas tratam o tema. Isso é bom, importante, a gente tem que começar também a trazer essas questões para debate, né? E, enfim, é uma autora que eu recomendo, e o livro dela está aí, é um livro traduzido, bacana, para a gente se apropriar. Acho que a gente não pode deixar de ler o Walter Rodney, que está aí com você, está te fazendo companhia, e revisitá-lo, porque tem uns autores que as pessoas falam: mas aí ele escreveu lá na década de 70, Sim, e assim, se a gente não passar por eles, a gente não vai entender uma série de questões, e, inclusive, vamos olhar criticamente algumas produções que estão sendo feitas hoje. Tem que olhar o Fanon. Eu acho que Frantz Fanon é outra leitura sem a qual a gente não caminha, né, em direção
ao entendimento dessas relações. Com relação aos autores africanos, eu recomendaria muito especialmente, né, um autor chamado Amadou Hampâté Bâ, né? O Amadou Hampâté Bâ, ele tem um livro dele que foi traduzido ao português, que é um livro lindíssimo, né, que é um relato de vida e de história, que traz a África para muito perto da gente, chamado Amikulé, o Menino Fula, que é a história de um menino que vive as transformações do colonialismo e as injunções que o colonialismo tem junto, né, com o racismo e com a exclusão no continente africano. E como é uma história contada pelos olhos de uma criança, ela coloca tudo muito perto da gente, né? O Amadou Hampâté Bâ é precioso. Para trabalhar com a história da escravidão, hoje eu considero incontornável os poemas da Paulina Chiziane. Paulina Chiziane tem o livro, né, O Canto dos Escravizados. Eu não só utilizo os poemas como epígrafes, como introdução de temas nas aulas, mas como esses poemas me ajudam a entender como que a história da escravidão pode ser vista a partir daqueles que não foram trazidos, né? Então, ela é moçambicana e ela escreve a sua poesia com esse olhar, né? Com esse olhar de quem, como se ela tivesse visto as pessoas partirem escravizadas. Ela é contemporânea, ela escreve agora, ela está aí, né? Ganhou prêmio recentemente. Então, acho que a gente tem que trazer essas autoras e autores cada vez mais para perto de nós. E não sem razão, eu citei aqui, né, 2 autores que não são da academia estrito sensu, né? Escreveram literatura, né? Também, né? Como é o caso. Tem outros autores que eu adoro também, o Chinua Achebe, o seu livro chama O Mundo se Despedaça, que é maravilhoso. Enfim, é um olhar sobre o capitalismo e a chegada do colonialismo a partir de uma experiência africana. É um outro autor maravilhoso que eu sugiro leitura. E é claro que a gente tem os estudiosos no Brasil, né? Temos o nosso colega Flávio Gomes, no Instituto de História, que tem uma produção fortíssima, né? E que a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer nessas nossas aproximações a essas histórias. E, para não dizer que eu não falei de historiadoras também, de agora, né? Como eu falei do Flávio, tem a Vlamir Albuquerque, que tem uma produção riquíssima, ela é uma historiadora da Bahia, e ela tem um livro chamado O Jogo da Dissimulação, que é precioso, sobre as décadas finais da escravidão no século XIX e como isso é vivido, né, na Bahia. Então, citei aí alguns nomes que eu espero que vocês conheçam e venham a conhecer na trajetória aí de vocês. Maravilha, Mônica. É isso. Sugestões anotadíssimas. Muito obrigado pelo papo, tá? Pessoal que estiver assistindo em casa, só deixar um comentário para vocês, um aviso, né, um comunicado, na verdade, é que esse foi o primeiro no olho do furacão do ano, com a professora Mônica Lima. A temática no olho do furacão esse ano inteiro vai ser capitalismo e escravidão. A gente vai ter uma série de entrevistadas ao longo do ano que vão discutir temas relacionados a essa grande discussão, tá? Semana que vem a gente grava uma conversa com a pesquisadora Ana Paula Procópio, pesquisadora e militante, corrigindo, né? Assim como a nossa acadêmica e militante, professora Mônica Lima, tá? E aí eu vou passando ao longo dos próximos encontros a agenda para vocês, tá bom? Mônica, muito obrigado de novo. Pessoal, tudo que participou, o Matheus, que teve que sair um pouco mais cedo, o Jackson, Tomás, a Chiara, acho que não esqueci ninguém. Muito obrigado por participarem, por estarem aqui, né,
conversando com a professora Mônica. E é isso. Um abraço.